sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Na Unimed Campos, seu cuidado começa hoje. Última chance do ano para garantir o melhor plano para sua empresa ou sua família com preços de 2025. E mais! Carência zero para consultas e exames simples e a segurança de poder contar com quem entende de cuidado. Mas atenção, as condições são válidas apenas para contratos fechados até o final de abril. Aproveite! Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você pode acompanhar e vai ouvir este programa agora também pela Folha FM 98,3. Daqui a pouco tem reprise na Plena TV a partir das 17 horas, logo mais, né, a partir das 17 horas, daqui a pouco em podcast para você ouvir também na melhor hora do dia, e pela Alexa, é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM, durante toda a nossa programação, durante todo o dia, você curte aí as melhores músicas e agora sempre as melhores informações ao vivo aqui no Folha no Ar. 7 horas e 16 minutos em Campos. A gente começa este programa de hoje com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos segue aí com tempo bom para hoje. Máxima de 28, mínima de 20, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade.
Com o jornalista de política do jornal Folha da Manhã, Everton Luna, na bancada. Hoje temos o prazer e o privilégio de receber aqui dois convidados. Magno Prisco, ex-jogador de futebol, hoje historiador, craque de bola, e também jornalista, autor desta obra aqui, a saga campista, Campos dos Goitacazes na história da seleção brasileira. O seu segundo livro sendo lançado no sábado, no Rio de Janeiro. Vamos contar a história, né, de toda essa saga também de escrever esse livro, né, e o que tem aqui em todo o seu conteúdo. E o outro convidado, nosso querido Paulo Renato Porto, um dos melhores que eu já vi e tive o prazer de trabalhar, radialista, narrador de futebol e de esporte como um todo, até 7 de setembro, que é a maior parada de fazer. Paulo Renato fazia com nota 10. É muito campeão. Paulo Renato Porto, jornalista e radialista com a gente, está também na contracapa do livro, aqui com a sua mensagem, com o seu brilhante texto, como sempre, para conversar com a gente nesta manhã. Peço só um minuto a vocês, para a gente fazer aqui as manchetes de hoje e a gente literalmente hoje rolar essa bola. Tem aqui, como é que é o nome do time, o Maguinho, que ele... Motorista. E Paulo era volante. E Paulo Renato era volante. Essa informação... Rio Bonito, né? Foi Rio Bonito? Rio Bonito. Caraca, perto... Ali... tipo um Martinelli do Fluminense. Toca pertinho para não errar. Me segura hoje. Resenha de boleiro. Hoje eu vou te falar uma coisa. Rapaz, minha nossa mãe. Eu tenho visto muita história do Itaperuna, revisto, né? O que a gente viveu lá na década de 80, ainda quando era eu cheguei aí fazer teste no Porto Alegre. Que isso aí? Como é que tá velho, hein? E depois virou Itaperuna, que aí subiu, foi para a primeira divisão. Rapaz, eu vi jogo do Flamengo lá no Jair Bittencourt, lá no Jairzão. Não sei se vocês fizeram ou narraram ou não, mas você foi várias vezes lá também, né, Paulo? Cara, e assim... Bom dia. Bom dia. Vou trazer o bom dia de vocês. Essa resenha hoje não tem fim. Mas assim, que espetáculo de futebol que se tinha ainda naquele tempo. Um jogador chamado Adãozinho. Deu um trabalho danado de infernizou a vida do Flamengo, rapaz. Adãozinho acabou com o Flamengo lá. Uma velocidade. 1,5 metro de altura. Não tinha. Era isso aí. E depois a gente ia treinar. Eu estava no juvenil, mas a gente via os juniores treinando com o profissional, fazendo aquele rachão ali num dos coletivos à pronta, uma coisa assim. Bicho, rapaz, ele corria o tempo todo. Não era porque ele estava só no jogo e só contra o Flamengo, que aí você joga muito mais, não. Qualquer um vai se esforçar, mas não, era o tempo inteiro. E jogou aqui no Americano. Sofreu muito bullying com a gente, sabe? Imagino. Sofreu. Deve ter história grande, você vai contar. A única coisa triste lá de Itaperuna era ter que subir a escada do Cristo para correr. Que calor aquele estádio, a cabine, né? Fica em cima da cabeça. E você imagina lá no gramado. Rapaz, minha careca sofreu muito. Sabe o que significa Itaperuna? Você perdeu mais cabelo ali, naturalmente. Né? Pedra preta. O que é pedra preta, a base do solo lá é Itaúva, é pedra branca, porque tem muita pedra branca. Então, assim, você imagina aquele, depois de meio-dia, o sol batendo naquelas pedras. Nossa. Tanto na preta quanto na branca. Mas na preta a impressão que se tem é, né, muito, muito mais quente. Aqui, 7h20 da manhã. Deixa eu só rapidamente passar aqui pelas manchetes de hoje e a gente, então, começa esse programa com vocês, Everton, também na bancada com a gente hoje. São 7h20. Vamos às manchetes do portal folhão.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E a clínica Vacina Plínio Bacelar agora tem a vacina contra a gripe, tem todas as vacinas, de todas as idades, para tudo que você imaginar.
e tem a vacina contra a gripe, a Influelda 2026. O oferecimento de Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Mais de 20 mil inscritos para o concurso da educação em Campos. Consulplan divulgou na última quarta-feira o resultado das inscrições. Frederico Paes toma posse na presidência da Ompetro e encontra prefeitos na próxima quinta. Deputados decidem que eleição para presidente da Alerj será na próxima sexta-feira. Já teve uma, mas foi adiada, foi cancelada pelo TSE porque faltava a recontagem dos votos. Foram feitas, né, as recontagens ali de todos os votos, com os mais de 90 mil votos que o Bacelar teve, que foram anulados, então teve que recontar, né, e recompor as cadeiras ali. O Carlos Jordi, inclusive, hoje é deputado nessa recontagem aí do PL. E a eleição, então, para sexta-feira. Igreja do Terço enfrenta mato alto e falta de manutenção em Campos. Prefeitura de Campos reduz cargos e reorganiza estrutura administrativa. Empate técnico ao segundo turno, Flávio à frente na Quaest e Lula na MDA. Os números estão hoje no portal folha1.com.br de mais uma pesquisa, aliás, de mais duas, né? Da Quaest e MDA, feitas aí pelo Aloysio Abreu Barbosa. Eduardo Paes visita Campos no próximo sábado. Pré-candidato a governador do Rio estará em encontro promovido pela CDL às 10 horas. Corpo carbonizado de homem é encontrado dentro de casa em Campos. O cadáver foi localizado no Parque Rosário. Ainda, novo secretário-chefe da Casa Civil do Estado é campista. Flávio Willeman é natural do distrito de Santo Eduardo. Redistribuição dos royalties é tema de encontro entre Firjan e governo do Rio. Thaís Riedel, neta do ex-deputado campista Walter Silva, é indicada à lista tríplice no TRE do Distrito Federal. P33 deve deixar Porto do Açu em maio. Está aqui em destaque também do portal Folha 1. Adriano Moura embarca em sua odisseia infanto-juvenil até a Foz do Paraíba do Sul. E Fernando Machado assume cadeira de Juninho Virgílio na Câmara de Campos. Só uma última informação: Campos tem hoje 55 mil consumidores com o nome inadimplente, com o nome registrado de alguma forma, e o que dá um montante aí de mais de 56 milhões de reais. 7h24. Magno Prisco, bom dia, que prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, para a gente falar primeiro da saga de escrever um livro que não é fácil. Eu estava comentando com você que a gente já falou, a resenha já está desde cedo aqui. Deixa eu trazer o seu bom dia e a gente começar esse bate-papo junto com o Paulo Renato, junto com o Everton também, que já está com a gente aqui. Bom dia, obrigado pela presença e claro, né, vamos poder conversar muito aqui sobre esse livro. Bom dia, Cláudio, agradeço muito esse convite, a gente poder bater esse papo, rever o Bento, né, quanto tempo, bacana, e o nosso Paulo Renato, né, e o Everton. Na hora ou... Chegou um pouquinho, né, ele não pode quebrar o rótulo, né, entendeu, da cadência. Deixa eu trazer o bom dia de Paulo Renato e a gente começa esse bate-papo aqui sobre esse livro, porque, assim, eu estava conversando, a gente falar, porque, pô, escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore, não tem uma coisa dessa. Mas essa parte de fazer filho, essa coisa, a gente até vai bem, mas negócio de plantar árvore também, agora escrever livro não é brincadeira. Porque, assim, você pode escrever, tem um monte mas que tenha conteúdo, né? Um conteúdo importante que vai servir de pesquisa, que vai dar assim, poxa, legal, eu tenho esse livro aqui, estou lá buscar informação nele. Paulo, bom dia, obrigado pela sua presença. Paulo Renato Porto. Bom dia, Nogueira, ouvintes, Beto aí nas carrapetas, né? Carrapetas é coisa das antigas, né? Agora é só botãozinho mesmo, agora é tudo digital. Agora é tudo diferente.
Então, eu tenho acompanhado, sido testemunha quase que ocular da luta do Maguinho para colocar esse livro na praça, porque assim como fiz com o Pérez, né, também acompanhei o trabalho dele para colocar o último livro aí na rua, muito complicado, né? É 50% de transpiração e mais 50% de inspiração. Talvez até mais de transpiração, né, Maguinho? Porque a luta é muito grande, o Maguinho colocou isso na marra, na garra, na dedicação, na força de vontade, sem apoio, mas ele com sua capacidade de articulação e de força de vontade mesmo, não, tem que colocar... Campos merece, eu digo a você que esse livro do Maguinho, ele não só é importante como necessário, porque Campos é uma cidade que... Nogueira, Campos, né? Eu não sou campista, mas estudo bem a história de Campos, gosto, acho legal essa história que a cidade tem como palco de grandes lutas do abolicionismo, da República, tem campistas ilustres em diferentes campos da atividade humana. Na engenharia, nós temos o Saturnino Brito, né? Que esse cara tem nome de rua em tudo quanto é cidade do Brasil, deixou sua marca em cidades do Brasil, em inúmeras cidades brasileiras. Na literatura, nós temos o nosso grande coronel e o lobisomem, né? José Cândido de Carvalho. Na filosofia, lembrar os nomes aqui Não, na filosofia nós temos... Olha que o Brasil não é um país famoso por ter grandes filósofos, mas Campos deu 2. E são pouco lembrados, quase que esquecidos, ignorados em Campos, mas cuja obra foi lembrada, estudada até hoje nos círculos acadêmicos, José Américo Peçanha e Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto é ninguém menos o inspirador de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro sempre citava Álvaro Vieira Pinto. Agora eu estava vendo aqui, ouviu a manchete aqui, mais uma campista, agora indicada numa lista tríplice, ou seja, vai ser presidente do TRE de um dos mais importantes estados, Distrito Federal. Não é estado, é um Distrito Federal. Então, quer dizer... o Campos tem talento. O doutor Walter Silva foi um grande brasileiro. Ele, além de deputado federal bastante atuante, ele foi representante do Brasil na OIT, Organização Internacional de Trabalho, um grande deputado, um grande intelectual. Estava gravando aqui hoje um podcast com o Cindy Petro e estava falando sobre o IFE. O IFE, que foi uma criação de um campista em 1902, quando o presidente, o primeiro e único presidente negro do Brasil, que é o Nilo Peçanha. Deixa eu trazer o bom dia do galã aqui lá de Goitacazes. Hoje eu acho que eu derrubei ele porque ia ser por link, depois ele também entendeu que era por link, enfim. Conversa resolvida, link, eu até estava perguntando ele aqui se está vindo a pé, que ele gosta de fazer uns exercícios, né? Enfim, meu caro Everton Luna, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu não sabia, você conhece Paulo Renato, conhece Magno, e olha que eu conheço Paulo Renato há um bom tempo, fui descobrir hoje, né, pelas histórias, né, do historiador Magno Prisco, de que ele foi volante. Não, isso aí é... E o time existe até hoje, que chama-se Motorista Futebol Clube. Motorista. O nome não ajuda muito do time, né? E Paulo Renato. Porque foi fundado no dia de São Cristóvão. Ah, sim. Ficaria melhor São Cristóvão. Não ficaria mais. Mas está lá, é histórico, né? Onde, em que parte do mundo tem um time motorista? Não tem. Com Paulo na cadência de Você já sabia que o Rio Bonito, motorista em Rio Bonito, o clássico de lá, já fez parte do teste 28 da Loteria Esportiva, em 1970? Aí, como é que você... A revista Placar foi para Rio Bonito, naquela cabinezinha lá do estádio, quase que não cabia ninguém, a Rádio Nacional, porque não tinha jogo no Brasil, a Copa de 70. Sim. O calendário antigamente era CBD, né? Não reservou jogos a Sport Press, que fazia os volantes da loteria esportiva, que naquela época era febre, né? Era a loto de hoje, né? Jogo duro com o Ibis, lá de Pernambuco. Foi 4x0 o motorista. E ganhou o motorista. Tanta história pra gente contar. Bom dia, Everton, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Paulo Renato. Bom dia, Magno. Bom dia, Beto. Tudo certo?
Vou bater um papo, né, sobre futebol local, sobre expectativa para a Copa, Campeonato Brasileiro. O Fluminense ontem se deu bem, né? Vambora, vamos falar de livro. Já chegou tarde, chegou provocando. Aqui, Maguinho, a gente fala sobre as dificuldades de se escrever um livro. Acho que isso é interessante, é importante, mas hoje queria muito focar no conteúdo desse livro. Eu folheei rapidamente aqui e vi assim nomes que eu não conhecia, que eu não sabia, mas vi nomes que eu tive a oportunidade de conviver, não como jogador, alguns deles não, mas sim como treinador, por exemplo, que foi o Pinheiro, um dos craques que passaram lá pelo Fluminense. Tempo bom do Fluminense, né? E assim, como é que é e como que você montou e teve essa ideia de criar esse livro, a saga campista, Campos dos Goytacazes na história da seleção brasileira? Olha, Paulo, Cláudio, se a gente for falar do futebol campista, a gente amanhece o dia, mas essa obra aí especificamente, 75% dos personagens são campistas, todos com contribuição com a seleção brasileira, quer seja jogadores, treinadores e jornalistas. E 20% que contribuíram para a grandeza do nosso futebol. O próprio Célio Silva, que é de Miracema, teve a sua formação aqui. O Carlos Roberto, treinador que... Abel, né? O Abel ele encerrou a sua carreira como jogador e pela primeira vez ele assumiu o cargo de treinador no Goytacazes. Então tem desde 1923 3 atletas e também a gente publicou aí os atletas de seleção de base que estão em plena, entendeu, atividade, são grandes promessas e todos eles também que vestiram a camisa, estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Então muito. Eu estou abrindo aqui numa página sensacional, a gente tem falado dela aqui. A Yasmin é filha do Marcelo Queiroz. Yeah. Marcelo esteve comigo agora recentemente, ó, vê se a gente consegue mostrar, está na página 60. 60. Eu achei fantástico aqui, ó, essa homenagem. E a introdução é muito bonita aí, que eu mesmo fiz. A primeira campista na seleção brasileira de futebol. Hoje sabe onde ela está? Eles vão fazer agora na temporada na Granja Comari. Sim. No Sub-17. Olha aí. Ela é neta do nosso Capim, né? Do Capim? Angu do Capim. Sim, do Capim. Ah, tá. Capim foi jogador do Campos, né? Tem tudo a ver, né? Ela é neta do Capim e joga no Capim na Gama. O que te fez escolher, desculpa, Everton, Paulo, eu já vou colocar outra pergunta, que me chama a atenção, porque assim, Campos tem celeiro aqui para você escrever um livro desse aqui com 200 páginas só de campista. Uma biblioteca. O que te fez escolher 25% de fora? Faz parte mais da sua história? O que te fez fazer essa divisão? Ótima pergunta. Faz parte da minha história e por eu já ter feito lá atrás, na última a Copa que teve aqui no Brasil, que nós trouxemos até o Amarildo, e o convívio com o Pérez Ribeiro, a minha veia ela é muito boa, porque o Valdir de Carvalho, que hoje tem lá o arquivo público, ele era sobrinho da minha avó e primo do meu pai. Tive o prazer, o privilégio de conviver com ele, com vários escritores, Santa Fé, o Nilo Areias e principalmente o Pérez Ribeiro, que era o irmão do coração, me estimulou muito com o Paulo. E aí na primeira edição do livro, eu foquei muito só os campistas. Mas com a pesquisa, a gente descobriu que alguns atletas, como o próprio Poli, que, em 1930, que saiu do americano direto para a Copa do Mundo, ele é de Conceição de Macabu, mas saiu do americano. Então tem esses personagens aí, 25% dos 50%, que contribuíram muito para o nosso futebol. Maguinho, assim, para entender melhor, como que você saiu dos campos
para a caneta. Hoje não existe mais caneta, né? Hoje é pro teclado, né? Isso. Como que foi essa transição? O que te fez ir para a escrita e contar essas histórias que são tão importantes, né? Tanto para o futebol local e futebol em geral, né? Do nosso Brasil, que é a coisa que orgulha tanto a nossa população, né? Meu pai lia muito. E eu gostava muito de ler também desde garoto. Com a minha parada precoce aos 25 anos de idade e tendo o privilégio de conviver, até a minha idade, de conviver com muitos personagens. Então, nós temos que resgatar. Você de Goitacazes, por exemplo. O Caio Mota vai estar presente. Quem é Caio Mota? O Caio Mota é neto de Heraldo Mota. E outra coisa importante, na era profissional, a primeira equipe campeã do futebol profissional é o São José, em 1952. Olha o dado importante, aproveitando que é de Goitacazes, eu sou de Santo Amaro, para passar lá agora eu tenho que tomar benção a você. Então, e aí convivendo, tal, lendo os textos, e a parada precoce, por causa das contusões, eu já comecei a trabalhar no hospital, sou técnico em radiologia médica. E ali fiz curso no Rio, então eu sempre fui muito articulado, é coisa de maluco, né? Tem que ser maluco, pá. Eu não sou profissional de fazer o livro para vender, viver, quisera eu ter essa capacidade, mas de eu conviver com esses atletas, rapaz, é tipo um compromisso de vínculo afetivo pela história dos caras. Os campistas, eles não têm noção, grande parte, acho que mais de 90%, não tem noção da grandiosidade desses jogadores. Desde o primeiro negro a jogar no Real Madrid, que é o Didi. Didi é o autor do primeiro gol no Maracanã. Em 1923 estavam lá 3 jogadores, entendeu? O pai do Amarildo, que é o Amário Silveira, ponta esquerda. Tem o Mário Seixas. Desde quando se formou a seleção brasileira, Campos já dava essa contribuição no início da década de 20, né? Lá nas primeiras seleções brasileiras que se formou aqui no Brasil. E o Soda mesmo, que foi, né, convocado, 3 jogadores de Conceição, de Macabu. O Poli também era de lá, né? Então. Mas aí, construiu carreira em Campos, né? Isso. No americano. E aí, esses eu não tive o prazer de conviver, mas a partir dos anos 30, de 34, 38, que ainda eu peguei eles, viu? Eu também não sou nenhum garoto, passei dos 65, mas estou com carinha de 65, entendeu? Mas a resenha vai ser boa e tem que ser muito objetivo, senão a gente amanhece o dia. Não, aqui, tô vendo no livro também, aqui, tô folheando, cara, tem aqui os colegas de rádio, Heraldo Leite, Heraldo é Alconcu, dos caras que mais alegra e orgulha a gente, falava com ele agora recentemente, nessa ponte para trazê-lo aqui para o jornal Folha da Manhã, onde ele vai fazer 12ª Copa. A 12ª, porque assim, a FIFA estipulou uma cota inviável para rádio, para não ir rádio nenhuma. Tipo assim, sabe? Meio bilhão de reais. Que rádio que vai conseguir pagar uma cota de 500 milhões para transmitir 500 milhões. Não é 500 mil, não, 500 milhões. O maior negócio do mundo hoje é futebol. É futebol. E aí ele falava, não, eu vou pelo jornal. E aí a gente conseguiu, junto com a direção do Grupo Folha, o Aloysio, Cristiano, Diva, ele está escrevendo na Folha e vai fazer a Copa do Mundo pelo jornal Folha. 12ª Copa. E a 12ª ele vai fazer independente, é isso aí, de forma independente. A rádio não vai, mas ele vai estar lá. A Tupi não vai? Não. 500 milhões, Paulinho. Mas como é que arruma de patrulha? Peçanha Filho, perdemos agora recentemente, não tive a felicidade de conviver com ele, mas acompanhei a história do trabalho dele, sensacional. Sérgio da Mata Tinoco, figura. Em 98 eles foram, né? Eles foram à Copa. Eles foram. Todos os personagens tiveram uma participação. Elcio Venâncio, não sei se Beto teve oportunidade de conhecer, de contato com Elcio. Elcio Venâncio cobriu o Flamengo na década de 90 já. Na década de 80. Ele começou em 88 cobrindo o Flamengo, né? Não, ele pegou o Flamengo de Zico, não? Ou era ele pegou um pouco. Não, perdão. O Flamengo não, ele fazia esporte pela Rádio Nacional, depois ele foi para a Rádio Globo. Aqui tá trepidante. Junto com o Washington Rodrigues, Zé Cala Araújo. Aqui eram
Os tremendões, né? Os tremendões. Heraldo e Elcio Venâncio na Continental, antiga Continental. E eles começaram na Continental. Esse cara está hoje. Que cara. E seres humanos, né, rapaz? Não, o que eu quero só destacar isso. E assim, para fechar aqui esse comentário, o Elcio Venâncio, toda vez que a gente chegava no Maracanã, ele não me conhecia no primeiro contato, né, Paulinho? Várias vezes fui ao Maracanã com o Paulo Renato, fazer jogo tanto de clube de campos ou não. A gente chegava lá e lá embaixo, ali no gramado, falando: e aí, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo certinho? Precisa de algum apoio, de alguma ajuda? Assim, pra gente que é novo e tal, e tá chegando, cidade grande, fora, um apoio desse. Tivemos o decano, todos eles, que foi o Odemário Toguion, né? Odemário Toguion. Primeiro repórter o mestre tá aqui no livro entrevistar também. o Pelé, né? E esse cara aqui, bicho, que eu tive a felicidade de conviver com ele. Mostra aí, Beto. Sensacional. Eu sou fã dele. Polêmico, mas muita gente não vai achar que não. Vi muito episódio com ele pelo Brasil afora. Eu estava em Belém do Pará num desses episódios, gente. Não nasce outro igual, não. Não nasce. E esse cara apareceu do nada. Tá meio... aí vê se ficou legal. E ele não viajou com a delegação, né? Mas vê se assim melhora. Não viajou com a delegação. Do nada estamos nós arrumando lá os cabos, aquela carrapeta que você falou, Paulo. Vem lá com a calça social, uma camisa, uma gravata, quem? Igual tá aqui na foto. Eduardo Augusto da Silva Viana. Meu amigo do coração. O Eduardo Augusto Viana da Silva. Caixa d'água. Caixa d'água. O cara gostava muito dele. Gostava muito. Por que apelido? Você sabe, Sérgio? Você lembro, sei. Mentira namoradora. Mentira namoradora, né? Quer contar aí? Tá aqui no livro também. Eu lembro. E aí, cara, assim, você saiu dos gramados, mas trouxe gente que estava ligado diretamente ao gramado, né? Rapaz, esses... Você sabia que Campos só não deu presidente ao Botafogo? Álvaro Barcelos foi presidente do Fluminense, campista. Gilberto Cardoso, presidente do Flamengo, campista. Um dos maiores presidentes do Flamengo. Gilberto Cardoso. Sim. E não tem... O América, Valdir Mota. Eu acho que é até parente do Caê Mota. Pode perguntar a ele. É interessante. E fala sobre esses, fora das quatro linhas, mas dentro do campo. Por que você fez essa homenagem? O foco dessa obra é justamente todos os personagens que tiveram uma participação junto à seleção brasileira. Então, todos eles, todos que estão aí, todos os personagens. Os atletas, os jornalistas e também de treinadores. Aliás, Caixa d'Água, para quem não sabe, não se lembra, foi chefe de delegação da seleção brasileira. Por várias vezes. E botava moral, hein? E ele foi o tipo da pessoa que amado e odiado. Ele nunca foi vaselino. Acho que na mesma proporção, Então eu, por exemplo, convivi muito e zoei muito ele também, sabe? Zoei demais. Caixa d'Água, ele sofria. Muito. Vamos lá. Maguinho, e... Pelo temperamento dele, era um espetáculo. O livro, ele traz esses personagens históricos para a seleção brasileira, seja no campo, fora dele, nos microfones, na escrita. Mas qual campista você, na sua pesquisa, você acha que é o maior campista para a seleção brasileira de todos? Ele não só como no futebol, como do esporte, em toda a região nossa aqui, do norte e noroeste, é o Valdir, né? Valdir Pereira. Didi. Rapaz, Didi foi espetacular. Ele foi o melhor jogador do mundo. O Brasil, quando foi campeão em 58 pela primeira vez, num país extremamente branco. E todo mundo reverenciou. Pelé foi a revelação e ele foi o melhor. Tanto é que ele foi considerado pelo rei da Suécia como Mr. Futebol. Chega até a arrepiar. Autor do primeiro gol no Maracanã. Rapaz, Didi depois que parou, foi treinador da Argentina. River, né? Entendeu? E no River Plate. E você não vê jogador. Você já viu jogador argentino negro? Não. E ele foi treinador.
No Peru, então, ele é rei. Porque ele levou o Peru, depois que jogou, levou o Peru para a Copa de 70. Mas como jogador, ele começou no São Cristóvão aqui, jogou no Industrial, aqui na Lapa, na Curva da Lapa. Antes de ir para o Madureira, ele foi lá para São Paulo, Lençoense. E aí, de acordo com o desempenho dele, ele foi para o Fluminense e depois para o Botafogo, aí ninguém não segurou. Didi foi autor do primeiro gol no Maracanã. Outra coisa importante, por que o nome Maracanã, Cláudio? É interessante. Porque Mário Filho é estádio Mário Filho e o Maracanã, porque a região ainda tem até hoje, é uma espécie de papagaio. Eu fui na federação há pouco tempo, Paulo. Existe que ali tem um valão chamado, né? Do Maracanã, que é povoado por esse tipo de ave. É o Rio Maracanã. E na federação tem uns buracos lá, um prédio, que eles fazem ninho lá. Rapaz, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, o Didi, se a gente for falar aqui, depois do Didi é o Amarildo, é claro, mas Didi eu tive também o privilégio de conviver. Que elegância de pessoa. Quando o americano fez uma excursão lá para os países árabes, em 81, lá na Arábia Saudita, você tem que ver o prestígio. Na Turquia, como treinador já. Então, depois que ele encerrou, ele iniciou uma carreira de treinador em todos os países. Ele até hoje é lembrado e respeitado. Aqui, deixa eu mostrar essa criatura aqui, ó, do livro. Tá aqui, ó. Odivan Gomes Silva Nascimento. Eu tenho uma passagem muito engraçada. Depois eu vou contar a história do nome dele, um dia, hoje não. Ele tem um irmão gêmeo, sabia? Odivan. E tem? Tem, o Sofá. O Sofá, né? O Sofá. Tem uma passagem muito engraçada com o Odivan. Em 99 eu tinha 10 anos. Ele convocado para a Copa América, ele vai na casa de uns amigos no Farol. Ele ia embarcar na segunda, isso era domingo. Ele estava no Farol. A rua parou. Tem que parar, né? Criança. Eu sou Flamengo, meu primo Vasco, o outro Fluminense. Todo mundo foi lá para tirar uma foto e dar um abraço ao Odivan. E o Odivan, desculpa, tem que ser bem rápido. O Odivan precisa parar com o negócio que foi para a seleção, por causa de Mauro Galvão. Claro que Mauro Galvão. Porque Mauro Galvão, quando jogou na Copa, ele muito se fala isso, muito se fala isso, que ele só foi, do lado de Mauro Galvão até eu jogo. Campeão não brasileiro, é bem assim, não. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão. Pouca gente ganhou o que ele ganhou no da Vasco. Copa América. Então ele é muito respeitado no Vasco. Eu aqui, como campista, nós devemos, entendeu? Verenciar, né? Reverenciar um atleta vencedor, né? que representou Campos com muita garra e com muitos resultados positivos, inclusive jogando na seleção brasileira. Particularmente também tem história aqui com o Odivan, assim, de muitos anos lá, da convivência. Assim como eu cheguei, ele estava acabando de subir dos juniores pro profissional, foi em 92. O nome dele era Baresi, exatamente. Apelido. Ele me chamava de corneta. Tá cornetando a gente aí, corneta que é repórter que né, senta o sarrafo dos jogadores. Cláudio, bem rápido, e a gente, por causa do tempo, eu trabalhei no Vasco 10 anos com o Eurico. E foi uma leva, alguns jogadores... Você trabalhou de que lá no Vasco? Eu era observador técnico em vários lugares do país. Legal, cara. Eurico, tudo que ele prometeu, ele cumpriu comigo. Tudo. Inclusive, ele veio a Campos, quando o Vasco foi campeão foi da Libertadores, agendei para ele vir a Campos. Ele me dava, tinha um carinho, ele e o doutor Daci. E sabe o que ele falou? Tá vindo a turma toda aí, mas quem vai jogar no Vasco é o Negão. Usou esse termo. Desculpa eu falar assim, né? Quem vai jogar só aqui no Vasco é o Negão. E foi Nunu, que foi um grande jogador também. Ele falou, só quem vai jogar no Vasco. Ninguém me falou, foi ele pessoalmente que eu tinha... Que era o Odivan. É o Odivan. E pensa que o cara não conhecia futebol. Esse negócio, outra coisa que eu não gosto é quando comprovante de residência que mostra... Aquilo ali é ridículo, aquilo não aconteceu. Entendeu? Fala do... A gente gosta de resenha. O Odivan, principalmente, ele precisa ser muito mais reconhecido pela torcida e pelo povo campista. Porque foi um dos grandes guerreiros, um dos grandes vencedores
de Campos como jogador de futebol. Sou muito fã do Odivan, da família dele inteira, o irmão Pé dele. de ferro, que figura, né? O pai dele, Que saudoso, figura, né? Pé de Ferro, morreu agora recente. Gostava muito dele. Mas gostava muito dele. O irmão dele também, que é o Oswaldo, tem o Oswaldo também. Esse eu não conheço. Homônimo do pai. Tá sempre comigo, onde para, conversa, e assim, sou muito fã do Odivan, eu conheço a carreira dele desde o começo. Tem história com o Odivan impublicáveis, ou incontáveis. Em Barra do Garça, assim, mas nada de Odivan. A gente que. E ele não tem nada de bobinho, brinca. de inocente, não, para chegar onde ele chegou, negócio de comprovante de residência, uma série de coisas. Isso tudo por negócio do apartamento que ele tinha. Eu nem lembro dessa. dessa. O comprovante de residência, ele vai tirar uma foto. Isso é brincadeira para bastidores. Não para coisa porque de fica um cara. Eu nem lembro, eu até esqueci disso. A figura do cara, né? A personalidade não tem nada a ver com aquilo. Ele é muito respeitado, mas muito menos Vasco por tudo. Essas brincadeiras se faziam também com Garrincha, né, na época. Né? Mas Garrincha. eu fui muito sacana dentro do vestiário, mas 99% das brincadeiras nossas ficava dentro do vestiário. Porque você tem que respeitar quando a conversa de brincar para humilhar, na resenha. Vale tudo. Ô Everton, fica à vontade aí, mas só para a gente fechar. Ô Paulo, você também faz a contracapa. Eu queria que você falasse sobre esse texto aqui da contracapa do livro, para a gente fechar falando do lançamento, que vai ser no Rio. Você já registrou aí presenças importantes, nomes bacanas. Isso. E eu quero saber mais detalhes sobre o lançamento. E depois do lançamento também em Campos. Mas, Paulo, por favor. O Nogueira, eu estava dizendo, continuando aquela conversa anterior, Campos já deu muita gente boa, né, renomada nacionalmente, fora os que não foram nacionalmente reconhecidos ou renomados, mas ficaram aqui e deram a sua contribuição. Né? Você não pode negar. Eu estava entrevistando o Heraldo Leite aqui em Atafona no final de ano, aí ele dizendo que o maior jogador que ele já viu antes de Zico foi o Geraldo Braz. Ele falou tudo que ele viu o Zico fazer no Maracanã, Geraldo Braz fazia aqui aquelas tabelinhas, o Maguinho deve ter visto ele jogar, que o Maguinho era infantil, né? Aquelas tabelinhas que Zico fazia, deixando os caras na cara do gol, quando não chutava gol, cobrança de falta. Geraldo Braz é vivo, está em Aperibé, cheguei a entrevistá-lo. Então, esse livro do Maguinho, como eu disse, é não apenas importante como necessário, porque resgata essa história de uma planície que é um terreno fértil. Jogador de futebol, né? Como temos até hoje, eu acho que nós tivemos aí gente em diversas áreas, né? Mas no futebol e na música, eu acho que Campos aí é covardia, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você for fazer uma seleção, você faz 2 jogadores de Campos. Ó, Maguinho pode até discordar, né? Qualquer um pode sentir à vontade. Ó, goleiro, Acácio, né? Lateral, Edevaldo. E Alessandro também, né? Alessandro, pois é, Alessandro eu botei na reserva. Se você quiser botar, se quiser trocar, não, mas Edevaldo é o melhor de. Pinheiro. Na zaga, fundo de zaga, Pinheiro, Gil, aí você bota o Odivan. Gil parou de jogar agora, né? No Santos. Lateral esquerdo, Léo. Léo tem que ter. Denilson Resolu na cabeça de área, tá bom? Fluminense. Didi Folha Seca. Botei um 4-2-4, né, Maguinho? Na sua época. Pra encaixar, né? Lelé, ponta direita do Expresso da Vitória do Vasco. Paulinho Almeida, centroavante aqui de Atafona, que foi tricampeão pelo Flamengo, artilheiro do Campeonato Carioca de 55. Amarildo Possesso, né, logicamente. Tite, o primeiro parceiro de Pelé no Santos. Aí você tem um outro time reserva, Zé Carlos, goleiro daqui de Nova Brasília, que jogou no Botafogo, foi seleção olímpica. Alessandro. Aí na zaga, no fundo de zaga, você pode escolher. Tem Soda. Soda, né? Elvio Piteira, que jogou no Santos, seleção brasileira. Paulo, desculpa. A Elvio Piteira, porque ele tinha um charme. Ele, quando jogava, fumava. Jogador aquele, quando ia para as noites, que a turma, ele fumava cigarro com a piteira. Perfeito. Jogou no Santos com Pelé. Aí você tem
Valdir Carioca, que jogou no Guarani, jogou no Sport, Maguinho conhece, jogou com ele, um zagueiraço. Eu sei, mas não esteve na seleção. Não, eu tô dizendo. Não esteve na seleção. Dois times, Paulo Marcos jogou no Internacional. Aí se a gente for botar aí, não vamos ficar o dia todo. Rubens Galaxy na lateral esquerda. Aí você tem Amaro, Renato, que jogou no América, irmão do Amarildo, Evaldo Loquinha, Milton Peçanha, Milton Bororó. Muita gente. Você não vai botar a Frane nesse time, não? Pelo amor de Deus. A Frane, pra quem não. A Frânio era o substituto de Zico, lembra? Isso. A Frânio foi o maior jogador que eu vi jogar em Campos. Da minha época isso foi mal. requer, sabe o quê? Desculpa, que eu sou entrevistado e você é um entrevistador. Isso requer um novo encontro, porque se a gente for colocar. Nós temos que colocar Paulo Roberto, Chico Preto, Paulo Roberto, zagueirão, Carlos Augusto, figuraço, de vez em quando. Né, cara? Dudu, rapaz, na época também, César Gama, presidente da Americana, eu fiz uma fazia um programa na difusora naquela época, meio-dia, bate-bola difusora, né? Bate-bola difusora. E aí eu fui e mandei, salário do americano tá atrasado, tem 3 meses que não. Rapaz, deu um quiprocó com o César Gama. César me ligou, quem disse que o salário? Eu falei, Paulo Roberto. Bom em cima dele aí. Paulo Marcos. O zagueiro, cara. Paulo Marcos? Não, o zagueiro agora, não, mas no Paulo Roberto. Depois sei. Um que jogou no Bangu, que era do Goitacá. Também. Ixi, não sei se você está falando desse. Não. Que você comentou, é mais velho então. Não, ele falou Paulo Roberto Cabeção, né? Que é o bom ídolo do americano. Tá. Sim, não, que perdemos agora. Não, tá. E Paulo Roberto, zagueiro também. Paulo Roberto é um que começou no Goitacás, jogou no Fluminense? Jogou. Sim. Mora no Amazonas, em Manaus? Não, ele mora em Campos. Ele mora em Campos, ele passou Paulo outro dia. confundiu tudo agora. Paulo Renato, esse Paulo Roberto, ele mora aqui na Formosa. Paulo Roberto, não. Paulo Roberto, que você está falando, não jogou no Flamengo. Sim. Não jogou no Flamengo. Ele jogou em um clube do Rio, não lembro qual agora. Não, cara. Um branquinho? Não, ele não é de Campos. Não, o Paulo Roberto jogou no Rio Branco, não. Um branquinho? Isso. É esse mesmo, lateral. Não é esse que está no Amazonas, não. Esse mora em Campos. É um branquinho. Quem manda muito, me pede muito para entrevistar esse cara aqui, eu tenho o telefone dele, Rubens Galax. Ele vai estar presente lá. Vai estar lá? Ele é casado com uma colombiana, jogou no Milionários e 6 meses passando uma temporada com as filhas que moram na Austrália. O cara saiu daqui de Conselheiro Josino e jogar na máquina e na seleção olímpica. Ô Nogueira, você que é tricolor, que é tricolor, tá lembrado daquele título de 1980, gol de Adinho de falta, golaço, né? Ali, eu só vivo disso, lembrando do passado. Não, o Fluminense tá bem. Pega Freitas pra você, pega Xavier. Ali, naquele time de 1980, tinha 4 jogadores de Campos, né? O Sarará, Edevaldo, lateral direito, o Rubens Galaxy, o Adilson com C cedilha, né? E o Valdir? Não, o Valdir já tinha saído. O Braulino, que morreu recentemente, goleiro. Era reserva do Goulart, Paulo Goulart. 4 jogadores campistas. Só para fechar, são 8 horas já, sobre a questão do livro. A gente volta a falar do livro durante o programa, né, Everton? Sim. Mas eu quero muito falar de atualidade, de futebol. Estava vendo hoje um corte rápido de internet. A figura do Neymar, extracampo, a coisa não é boa. Parece que ele tenta superar o pai, que também é muito ruim nessa questão de... enfim. Bom, e os amigos de Neymar nas últimas fotos ou estão presos ou foram presos por tráfico de drogas e armas. Um negócio muito doido, você não vê Cristiano Ronaldo com isso. Enfim, vamos falar de seleção brasileira daqui a pouco. Vamos falar da nossa cultura? Mas vamos lá. Sobre o lançamento do livro, o Maguinho, vai ser no sábado. Eu queria que você registrasse aonde, que horas, e logo depois a gente vai querer saber também de Campos, quando é que a gente vai ter o lançamento em Campos. Dia 18 agora, no próximo sábado, no Leblon, tem um balé chamado Bigorrilho,
que lá é lançado livros, principalmente de atletas, e com o apoio do Museu da Pelada, que hoje é o maior site de ex-jogadores. Ele tem um arquivo enorme, que é o Sérgio Pugliese. E o local é ótimo. Eu, quando eu vou no Rio, eu não pago passagem, não pago nada. Então, no Leblon, lá no Quental, o metrô, o bar em frente ao metrô, para quem quer ir de metrô, como tem os familiares, e é de fácil acesso. Então, no sábado, dia 18, às 11 horas da manhã, e aquele boteco legal, entendeu? Que tem jogadores que frequentam lá todos os dias, ex-jogadores, e o apelo é muito grande. Então, foi um local bacana, inclusive foi sugerido pelo próprio Museu da Pelada, que já fez uma entrevista comigo. O livro vai aparecer possivelmente na Globo através do Pugliese e do Caê Mota. O Caê Mota de Goytacazes, ele é setorista do Flamengo e vai para a 4ª Copa aos 42 anos de idade. Esse menino, eu falo menino que é... Isso sábado no Rio com essas presenças. Galáctico, por exemplo, você falou que já vai estar lá, enfim. O Edevaldo, o Carlos Roberto, que foi treinador meu aqui, que um dos ídolos do Botafogo. A Cássio, confirmadíssimo. A filha do Didi, a Lia. Ah, legal, cara. Vai o sobrinho do Amarildo, que é daqui, o Paulo Vitor, até pela situação de Amarildo. E deve pintar mais. Mas os jornalistas todos já confirmaram a presença, né? Heraldo Leite, o Elcio Venâncio, o Caê Mota, o Perrot. Só em ter esse time aí já... Já vale, é. Agora, não. Você foi... pode falar você, desculpa. Eu publiquei... A impressão do livro foi em São Gonçalo, hein? Você tem eu disse em Niterói, para pegar, o cara queria enviar o profissional lá através de eu falei, não, meu amigo, aonde que é que eu vou pegar? Que eu tenho que estar com esse livro nas minhas mãos. Por sorte, peguei um cara lá do maravilhoso, aí quando eu estava com a... Aí de lá de São Gonçalo, eu falei, meu amigo, toca pro Rio. Que eu estava pensando em descer nas barcas, eu já descia lá, no centro, na Praça 15 e tal, e o escritório lá do meu irmão, que é na Rio Branco, falei, não, vamos embora. Cara, fiz um acordo lá, isso tudo também saiu o biscoitinho do bolso, né? Opa! Mas o prazer e a responsabilidade do vínculo afetivo que eu criei com grande parte desses personagens. Então, e vem aí o terceiro livro, né? Você está já articulando para... Na era dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a história é muito linda dos campistas. É maravilhosa. Ah, legal, cara. Entendeu? Só não vou falar o primeiro atleta olímpico, que foi o cara foi maravilhoso, e não foi jogador de futebol. Não tem. É para todos os esportes também, né? Você tem os Jogos Olímpicos, sim, pô. Você vai para abrange tudo. Grandes personagens. Campos tem nadadores, tem. Ixi. E tem atletas que estão aí. Então, não, mas eu vou focar só os olímpicos. Sim, olímpicos. Só olímpicos, senão a gente também tem que fazer uma biblioteca, né? Ah, sim. Os talentosos. Tá. Gente, e Campos, quando é que você pretende lançar o livro em Campos? Em maio eu estou vendo uma data que eu vou trazer Zé Roberto Padilha, que é personagem, que jogou aqui no Goytacazes americano, jogou na Mago, jogou no Flamengo, ele está fazendo um monólogo. Só que é difícil. E é escritor, né? Também, né? Vários livros. Mas eu estou optando por uma coisa para acontecer mais rápido, porque depois entrou... Aí entra produtora, diretora, falei, a gente só sai daqui com uma van, quer cachê. Eu falei, minha filha, minha conversa foi com o Zé Roberto, ele que ligou para mim, eu não te prometi nada, que ela tem que ser austero. Então ele vai vir, vai fazer uma palestra bacana num lugar que cabe aí 40, 50 pessoas, para dar a sensação de cheio. Eu vou conversar com a diretoria do Goytacazes americano, para que ele visite o Goytacazes lá. Vou conversar lá com o pessoal do americano, para ele que ele conheça lá e tenha seja recebido, mas o tema vai ser falando sobre o futebol e a seleção brasileira. E eu vou fazer uma exposição, provavelmente seja na Câmara dos Vereadores. Vai ficar alguns dias lá. Então tá uma programação boa e a gente agradece as dificuldades, porque quando você tem um sonho, ninguém é obrigado a embarcar nos seus sonhos, não. Que é uma coisa pessoal. Mas eu dá vontade de desanimar no meio. Falei, não posso. Então, enfim, está aí consumada a segunda obra e a terceira já está no forno. Bom?
a saga campeã, saga campista, a história dos craques, dos ídolos aí, dos gramados de Campos, da planície Goitacá, para a seleção brasileira de futebol. E que seleção, hein? E a única cidade do estado, nós vamos fazer um desafio, podia começar aqui. Bora. Uma sugestão. Manda aí. Fazer um desafio, acho que não tem nenhuma cidade no interior do estado, ou que está até do Brasil, que tenha tantos jogadores que vestiram a camisa da seleção. Não, eu acho que até muitas capitais não tem. Niterói até briga. Pô, Niterói tem Gerson, Zizinho, Edmundo. Se bem que Zizinho era de São Gonçalo. Vamos botar aí. Leonardo, lateral esquerdo, que jogou no Flamengo, no Milan, né? Sim. Bismarck, mas não chega. De interior aí. Não tem. Não, de interior. O que Paulo falou. Ribeirão Preto tem Emerson Leão, Sócrates não é de Ribeirão, Raí é. Mauricinho e Guina, que eles jogaram no Vasco, são de Ribeirão. O Espírito Santo tem uma meia dúzia do Estado Santo. O Espírito Santo tem bons jogadores. Mas é um estado. Mas é um estado todo. É um estado. Cidade. Não, se você colocar Vitória, não tem. Você não tem. Mas nós estamos falando de excelência, 2 bicampeões. Já começa ganhando de 10-0. Não é não? Espírito Santo tem Espírito Santo tem Sávio, Giovanni, Carlos Germano, Carlos Germano, sim. Esse Richarlison Pombo aí. Richarlison. Tem mais jogadores, Independente Mas é Espírito Santo, é um estado com 3 milhões de habitantes. Está lançado esse desafio? Vamos fazer isso? Bora? Eu acho covardia. Mas eu acho se você for pegar o Flamengo de Zico, só tem 3 jogadores que eram cariocas: Zico, Adílio e Moser. Leandro de Cabo Frio, Raul Paranaense, Marinho de Londrina, Júnior Capacete era paraibano, né? Paraibano, Andrade Juiz de Fora, Adílio Carioca, Zico Carioca, Tita Carioca. Tem Tita Carioca. Nunes é baiano e Lico Paranaense. O Santos de Pelé, poucos jogadores eram do Santos. Da Baixada ali. Cabo Frio tem uma estátua lá em homenagem ao Leandro, na Praça das Águas. Maior rubro-negro de todos os tempos. Lateral, né? Lateral. Jogou muito. Jogou muita bola. Você sabe que nas eliminatórias de 82, quem jogou todos os jogos foi Edevaldo. Não foi Leandro, não. Olha só. Edevaldo jogou muita bola. Teve a Copinha, que foi 1-1 contra a Argentina. O Brasil foi campeão, simplesmente Maradona pela Argentina e Edevaldo. Eu tenho um vídeo. E o gol foi de Edevaldo, campista. São 2 estilos diferentes, né? Leandro mais clássico e Edevaldo mais... Mas não, isso aí cabe mais velocidade. Outro capítulo, né, Cláudio? Ou dá outro programa. Agora, jogou muita bola Edevaldo também. Teve uma fase extraordinária no futebol, naquela Copa de 82, 81, aquele Mundialito. Mas vai rolar exposição aí pro pessoal de campo, né? Ter mais acesso a turma nova. Resenhas e mais resenhas. Cláudio, quero agradecer muito, Cláudio. Mas não vai embora, não. Nós vamos até 9 horas, calma aí. Não tô com pressa, não. Não, quero autógrafo, quero tudo aí. Não, vamos falar um pouco sobre esse atual momento também de Campos. Eu tenho acompanhado lá o Goitacás, a luta, cara, pro Goitacás entrar em campo. Vamos falar sobre isso. 8h09, é que passou muito aqui, cara. Tem que fazer um intervalo, a gente volta a seguir, conversando aqui com o Magno Prisco, jornalista, historiador, ex-jogador de futebol, e agora escritor também aqui, autor do livro A Saga Campista, né? Os jogadores de Campos dos Goitacazes na história da seleção brasileira, junto com Paulo Renato Porto, jornalista, radialista com a gente, e o nosso querido Everton Luna, jornalista de política do jornal Folha da Manhã. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com Radimed Diagnósticos por Imagem. Com atendimento personalizado. Atenção especial para